obsessão pela nação de Israel. Este é o tema de hoje, deste mini-estudo, e eu escolhi este tema para apresentar a todos vocês que têm seguido a minha página no Facebook e também no YouTube, para nós refletirmos um pouco sobre isto, porque de facto é preocupante. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele escreve algo revelador. Ele fala acerca do povo israelita, dos judeus, que rejeitaram a Jesus Cristo, sendo Jesus a pedra de esquina. E ao mesmo tempo, Pedro fala de um povo e de uma nação santa, de um povo adquirido, que é todo aquele que não rejeita Cristo, mas que crê nele e no seu Evangelho. E esse povo que Pedro fala, está a falar de todos aqueles que creem, sejam israelitas, sejam portugueses, sejam franceses, seja o que for, de nacionalidade for, toda a pessoa que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que crê no Evangelho que Cristo trouxe até nós, essa pessoa faz parte deste povo adquirido, desta nação santa que Deus chama a todos nós. Deus já não tem nenhuma nação preferida. Deus é o Senhor de tudo e de todos. Deus, na verdade, através dos seus profetas, andou durante muitos anos a preparar-nos para o que vinha aí. E Ele muitas vezes falou pela boca dos profetas, dizendo a nós todos hoje que Deus iria se derramar no coração de pessoas, que Ele iria viver dentro desse coração das pessoas e que o próprio Deus iria escrever a lei dele nos nossos corações. Então, a lei que Deus trouxe até nós é o Evangelho de Jesus Cristo. E no dia em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo saiu do templo que foi feito pela mão de homens e ele já não está mais lá. O Espírito Santo agora vive dentro de cada pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então hoje Deus vive dentro de pessoas. O Evangelho é para as pessoas que creem em Cristo. Por isso Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer em Cristo e no seu Evangelho será salvo, quem não crer será condenado. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, mas quem não crê permanece debaixo da ira de Deus e condenado para sempre ao fogo do inferno. É o que a Bíblia diz. Então, povo santo, nação santa, é muito mais do que a nação de Israel. Na verdade, os israelitas atualmente, se de facto querem ser ajudados por Deus e querem ser salvos, e se querem obter a vida eterna, eles precisam de crer em Jesus Cristo, como sendo o Filho de Deus, o Messias que eles tanto ansiavam e esperam. Ainda nos dias de hoje eles esperam o tal Messias. Mas ele já veio e eles não o reconheceram. Tal e qual como Pedro diz lá na carta, que eles rejeitaram, foram desobedientes e rejeitaram Cristo. Assim Deus levantou um povo santo, um povo novo, uma nação nova, que não está mais confinado a fronteiras, nem a terras, mas está confinado ao coração de pessoas. E é por isso que eu não entendo esta obsessão que muitos têm por Israel. Muitos até afirmam: eu amo Israel e temos que amar Israel para não sermos amaldiçoados, porque quem fala mal de Israel é amaldiçoado. E as pessoas estão cegas e não entendem o Evangelho de Jesus Cristo, porque não foi isso que Jesus veio dizer. Não foi isso. Jesus trouxe uma nova aliança, um novo pacto sobre a humanidade. E é isso que eu queria dizer a vocês, que eu queria que nós todos pensássemos, porque nós estamos muito
amarrados a doutrinas de homens, a pensamentos errados. E por isso é fácil hoje enganar até os cristãos. Muitas pessoas ligadas à política estão-se a aproveitar disso. E quando aparece alguém que é pró-Israel, quando aparece alguém que defende Israel com unhas e dentes e que quer pôr a embaixada do país em Jerusalém, logo nós vemos os cristãos todos eufóricos e pensando assim: o meu presidente é um homem de Deus. Olha como ele gosta de Israel, ama Israel. Nós temos a amar a Deus acima de tudo e temos que dar ouvidos ao Evangelho de Jesus Cristo e praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes nós ouvimos aquela expressão que diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e pensamos que se a nação tiver um parlamentar, um ministro, ou um presidente, ou um primeiro-ministro cristão, nós achamos que isso é que a nação precisa, porque então Deus vai abençoar. Não, o que a nação precisa é de um povo que conheça o Evangelho de Jesus Cristo, que creia nesse Evangelho e que o pratique. Só assim é que a nação vai mudar. E nós precisamos, como igreja, pregar o Evangelho. Os pastores e os pregadores em toda a parte do mundo tirem o pé da política e façam o trabalho para o qual Deus os chamou, que é de pregar o Evangelho a toda a criatura. Não é de estar envolvidos ao lado dos presidentes, ao lado da política, casados com a política. Não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo ao povo. O verdadeiro. Não é o falso, é o verdadeiro. Sinceramente, nunca se vendeu tantas Bíblias como hoje. Nunca se fizeram tantos downloads de aplicações para os telemóveis sobre Bíblias como hoje. E, no entanto, nunca eu vi um forte desconhecimento e uma bastante ignorância sobre o Evangelho de Jesus Cristo nos dias de hoje. Porquê? Porque os pregadores das igrejas estão mais interessados na política, estão mais interessados em aparecerem ao lado dos políticos do que verdadeiramente pregarem o Evangelho a toda a criatura. Se nós queremos ver a nação salva e a nação mudada, não basta ter políticos à frente da nação, cristãos à frente da nação. Nós precisamos de ter o povo convertido a Jesus Cristo. E por isso as igrejas têm que se concentrar no trabalho primordial, que é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Deixemos a política para os políticos e nós, Igreja de Jesus Cristo, preguemos o Evangelho a tempo e fora de tempo. Foi para isso que Jesus nos mandou, para irmos por todo o mundo, fazer discípulos, batizar as pessoas e fazer com que este Evangelho de Jesus Cristo seja uma realidade no coração do povo. É isso que eu creio de todo o meu coração e é isso que infelizmente não estou a ver. Vejo toda a gente vidrada, toda a gente a amar Israel, achar que Israel é o máximo, quando os próprios israelitas são inimigos do Evangelho, porque eles não acreditam no Evangelho, resistem ao Evangelho, conforme Pedro diz lá na carta, diz que são desobedientes, rejeitaram a pedra de esquina que é Jesus Cristo. Os edificadores rejeitaram a sua pedra principal, que é Jesus Cristo. Poucos são os israelitas, os judeus, que creem em Jesus Cristo. Poucos são, infelizmente. E nós temos que começar a ser, nós como igreja temos que ser mais coerentes com aquilo que pregamos. Quando nós somos contra a idolatria, contra a bruxaria, somos contra o Halloween. Agora com esta coisa do Halloween toda a gente põe coisas e fazem declarações. Os cristãos não podem celebrar o Halloween. No entanto, celebramos a nação de Israel e achamos que a nação de Israel é o máximo e a maior parte dos israelitas não querem saber de Jesus para nada, rejeitaram Jesus Cristo, são contra o Evangelho
quem diz eles, qualquer outra nação que rejeite Jesus e rejeite o Evangelho, e nós vamos ficar do lado deles achando que eles são o máximo. Santa ignorância, digo eu. Santa ignorância, digo eu. Que Deus nos ajude. Que o Espírito de Deus nos possa ajudar, abrir os olhos, para não sermos enganados. Para não sermos enganados. E pronto, era isto que eu queria dizer. Um grande abraço a todos e até à próxima.